Olá, povo católico. Vamos falar aqui dessa expressão criada, pelos modernistas, que é o espírito do concílio. Obviamente, todo mundo, de bom senso já percebeu que a ignorância da fé católica reina entre os católicos, já que a eles nada mais é ensinado. O católico foi privado dos ensinamentos da Igreja após o Concílio Vaticano II. E sempre que existe uma abordagem sobre esse distanciamento da fé, essa apostasia, esse abandono generalizado da fé, fala-se usa-se uma expressão aí, mas o espírito do concílio não foi esse, porque está na cara, que o Concílio Vaticano II, um concílio organizado ali por um clero já ligado à maçonaria e ao comunismo, os piores inimigos que a igreja já teve. Então a explicação que surge é essa, que é nítido a ignorância da própria fé que os católicos têm, todo mundo percebe isso e acusa-se, os estudos mostram que os inimigos da igreja, no clero da igreja, que penetrou no clero, está ali destruindo a fé por dentro, E é relatado, o que não falta são documentos, são livros, são literatura que mostra isso. Mas para encobrir tudo isso, para acabar, para tentar desmentir, para tentar fazer com que as pessoas não percebam que o Concílio Vaticano fez um estrago na igreja, aí criou-se essa expressão, mas não é esse o espírito do concílio, como se o concílio tivesse sido mal interpretado. E isso é bem interessante, Não houve nenhum concílio ecumênico na história, exceto esse Vaticano II, que tenha alegado ter um espírito próprio. Não há espírito do concílio de Nicéia, não há o espírito do concílio do concílio de Latrão, ou do segundo concílio de Latrão, não existe também a expressão o espírito do concílio Vaticano I. O espírito do Concílio Vaticano II foi inventado e endossado por teólogos, liturgistas e sacerdotes que acreditavam, ou pelo menos declaravam, que o texto real dos documentos do Vaticano II nada mais foi do que o ponto de partida para uma releitura radical da fé católica e da prática católica para acomodar as necessidades do homem moderno. A iconoclastia que caracterizou a década após o concílio, em que tantos templos foram saqueados, altares desmontados e substituídos por mesas, estátuas removidas ou destruídas, tabernáculos movidos para cantos onde passavam despercebidos, canto gregoriano e polifônico substituídos por cantos sentimentais, que imitavam algumas das piores canções populares dos anos 70, a aparição surpresa de coroinhas e ministros da Eucaristia, não podem ser atribuídas diretamente a Sacrosanto Concílio, a Constituição sobre a Liturgia promulgada pelo Concílio Vaticano II. A verdade aqui é que a revolução litúrgica que se seguiu ao concílio é filha daqueles que tiraram o espírito conciliar das mangas para impor seu conceito de ajornamento, o que no caso seria a atualização da igreja. O ruim do ajornamento é que seu aplicativo sempre chega atrasado. Quando os frutos do espírito do concílio foram postos em prática, os anos 60 já tinham passado. Falamos aqui da reforma litúrgica, onde a nova mentalidade do clero, foi de substituir toda a sacralidade, tirando as imagens, tirando os santos, removendo os cantos os cantos, principalmente os cantos, gregoriano e os cantos polifônicos, substituídos por músicas profanas, por músicas que em nada tem a ver com liturgia, músicas irritantes, melosas, sentimentais, que só faz assim transparecer, e passar a outras pessoas, que a fé é algo abobalhado, algo adocicado, algo que não vale a pena, coisa de gente ignorante,
de gente que, por não ter ali uma orientação na vida, segue ali a fé. E vê-se muito essas músicas bobas, né? Cantadas até por padres, né? Que muitos padres hoje parecem mais artistas, né? Vendedores de discos. E sempre com esse tipo de música, né? As músicas horríveis, em sentido até, em ritmos até que ataca, que ofende, né? A castidade, né? O mandamento que não pecais contra a castidade, né? Eles acham que bota uma letra que fala de religião em uma música que o ritmo é contra a castidade, como é o caso do samba, do forró, do pagode, do axé, ou músicas assim que desperta o lado irracível do homem, né, como é o caso do rock. Tudo isso agora eles fazem de música litúrgica para julgar. E o efeito de tudo isso, né, é a profanação da liturgia da Santa Missa. A santidade de Paulo VI não foi forjada na aceitação do espírito do concílio e na imposição do novos ordos missae à Igreja, que é a nova missa. Um rito que pouco tem a ver com a Sacrosanto Concílio, mas sim com os supostos especialistas que desprezavam a missa romana tradicional. A santidade de Paulo VI foi forjada depois de descobrir que a fumaça de Satanás havia entrado na igreja pós-conciliar. Quem disse isso foi o próprio Papa Paulo VI. E ele aceitou o sofrimento que isso significava. Claro, Deus escreve certos em linhas tortas, como diz o ditado. Ao contrário dos seus dois predecessores imediatos, o pontificado de Francisco se distinguiu por uma aplicação radical do espírito do concílio. De uma maneira especial, ele tentou impor esse espírito à Igreja nos Estados Unidos. A repulsa de Francisco pelos Estados Unidos é evidente. Essa repulsa vem não apenas de ele ver os americanos como materialistas, rudes e duros em sua concepção particular de suas obrigações para com os pobres, o que não é totalmente falso. Estados Unidos é um país de fato materialista, né? Mas a visão de Francisco é infinitamente assim, é aquela coisa assim meio que de antipatia pelo país. Mas também existe a questão ideológica, né? Francisco, o histórico dele mostra que ele tem ali uma simpatia forte pelo marxismo, doutrina anticatólica. Mas também porque está claro que em sua maior parte os Estados Unidos não parece muito mergulhado no espírito do concílio. Talvez essa seja a verdadeira esse é o verdadeiro motivo de Francisco não simpatizar pelo país. Aparentemente eles aceitaram o importante e seguiram em frente. Claro que também há exceções nisso, e ele os recompensa com bonés vermelhos. Pior ainda, aos olhos de Francisco, os seminaristas e padres ordenados nos Estados Unidos nos últimos anos são em sua maioria tradicionalistas, ou seja, defendem a doutrina católica verdadeira, e isso Francisco não gosta. Com alguns indo tão longe a ponto de amar a missa tradicional. Para o Papa, esta é uma má notícia, porque não está de acordo com o espírito do concílio. Olha aí, aquele espírito do concílio que vem sendo dito, né, no que eu falei aqui no início do texto. O desajeitado e incoerente motu próprio, Traditionis Custodes, e a recente carta apostólica Desiderio Desideravi, do Papa Francisco, esta última denotando que o Papa pelo menos sabe que existem abusos generalizados na Igreja atual. São sinais de seu antagonismo irracional em relação à tradição litúrgica. Ambos os documentos são um exemplo de como o espírito do concílio permite afirmar coisas que confundem a realidade e a verdade. Esse espírito sempre aponta para um futuro que é passado, preso nas décadas de 1960 e 1970, cheio de otimismo superficial
e uma visão de mundo que contrasta com a apresentada no Evangelho segundo São João. Há uma foto que capta a essência do espírito do concílio. É melhor visto acompanhado da voz em off do missionário que se gaba de nunca ter batizado um único índio na região. Na foto, vários clérigos importantes, incluindo o Papa Francisco, aparecem nos jardins do Vaticano observando um rito de Pachamama. É interessante isso aqui, né? Esse evento se refere, né, a esse ídolo pagão, né, que na verdade é o demônio, né? A Sagrada Escritura diz que os deuses pagãos são demônios e que teve lá um ritual lá, onde até o Papa Francisco participou nos jardins do Vaticano, observou esse rito da Pachamama. Um ou dois dos prelados presentes dão a impressão de se sentirem desconfortáveis nesse ato. Isso mostra que o espírito do concílio não é infalível. O espírito do concílio deslumbrou a muitos, mas alguns ainda têm visão suficiente para vê-los, pelo menos por um momento, se sentirem desconfortáveis em tal cerimônia. Isso é lógico, né? Um papa permitir a introdução de um ídolo no Jardim do Vaticano para ter ainda com direito a fazer um rito ali dentro. Qualquer bispo que ainda tenha um pouco da noção da fé vai se sentir constrangido diante dessas aberrações. Alguns dos que ainda veem alguma coisa são da geração que alimentou o espírito conciliar no seminário durante a era pós-conciliar e não tem muita experiência de como as coisas eram antes do concílio, tanto as boas quanto as ruins. Em sua maioria, eles são administrados pela igreja atual. É verdade que ainda respiram o ar do concílio, mas não na sua pureza original, mas sim como fumantes passivos. Muitos são excelentes pessoas que amam a Cristo e a igreja, mas agora eles estão lidando com um movimento de dentro da igreja que os deixa perplexos. E estão descobrindo também que não podem com os jovens, consagrados ou leigos que descobriram a tradição católica, que na verdade é todo o conjunto de ensinamentos da igreja e seus rituais litúrgicos da Santa Missa em latim. É isso que as pessoas voltaram a conhecer. E é isso que deixa as pessoas maravilhadas de como era bonita a fé e como a fé está sendo destruída. Para essas pessoas que estão descobrindo a fé católica, para quem é algo novo e maravilhoso que lhes dá grande alegria. E eles descobriram isso precisamente no contexto da missa tradicional. O que esses jovens descobriram não é um espírito da sua época. Eles encontraram a pérola preciosa da parábola brilhando em todo o seu esplendor, e ninguém pode tirar essa pérola deles. E o que, graças a Deus, já está acontecendo é um redescobrimento da fé católica pelo público mais jovens. E, lógico, né, a descoberta da fé original da igreja pode ser aí um golpe muito duro no espírito do Concílio Vaticano II.